falamos da entrevista à Rádio Metrópole da Bahia do presidente Lula, dizendo que vetou o marco temporal por uma questão política, mesmo sabendo que o Congresso iria derrubar o veto. E ainda afirmou que agora a decisão sobre o tema está com o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que esse veto do presidente Lula acentuou o mal-estar entre o governo e parte dos parlamentares, principalmente ali com a frente do agronegócio, que defendia a proposta, a bancada do agro também, como é conhecida. Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente chama agora o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion. Deputado, tudo bem? Bem-vindo ao Bastidores. Olá, obrigado pelo espaço. Prazer estar aqui com vocês hoje. Deixa eu já incluir aqui na telinha, temos o Yuri Pita também, que ajudou a costurar essa entrevista, já também aparecendo. Muito bem-vindo, viu, meu amigo? Deputado, deixa eu puxar com o senhor primeiro esse ponto, né? Como é que a Frente Parlamentar da Agropecuária imagina que os ministros vão lidar com o marco temporal lá no Supremo Tribunal Federal, já que, como disse o presidente Lula, agora é uma questão deles. E como vocês da frente têm se preparado para uma eventual derrubada dessa proposta? Há um outro movimento já em formação? Bom, vamos lá. Primeiro, cumprimentar a vocês três, né? Me dá uma honra dessa entrevista aqui. Vamos lá, o marco temporal é um tema que está sendo debatido já há bastante tempo. A partir de 2003, quando começou essa questão da discussão em relação à demarcação da Raposa Serra do Sol, veio um entendimento do próprio STF que criou condicionantes para que fossem feitas novas demarcações no país. Nós simplesmente copiamos essas condicionantes do STF, feitas pelo ministro Aires Brito na época, e fizemos um projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado, em seguida, por ampla maioria, diga-se de passagem. Em seguida, ele foi vetado pelo presidente da República. Nós derrubamos os vetos, talvez a maior derrota que esse governo já teve. Aliás, dos últimos governos, eu não lembro quem levou mais de 350 votos contrários dentro do Congresso Nacional, e nós conseguimos fazer isso em relação a esses vetos. E também a questão do Supremo, em que após uma ação do Estado de Santa Catarina, por causa da demarcação lá do Morro dos Cavalos, próximo a Florianópolis, acabou que teve que se manifestar, entenderam que seria inconstitucional, uma decisão primeira do ministro Fachin, depois no pleno, inconstitucional o marco temporal, apesar do artigo 321 da Constituição deixar muito claro, o 231 da Constituição deixar muito claro a temporalidade de verbo e a possibilidade de demarcações. O que nós temos que fazer é deixar isso legal. Nós temos uma lei vigente, a lei do marco temporal foi aprovada no dia 3 de janeiro já de 2024, agora desse ano. O presidente Rodrigo Pacheco promulgou a lei com a derrubada dos vetos e ela está vigente. Então, nós já temos uma lei, ou seja, no Compêndio Legal Brasileiro já tem uma lei que trata efetivamente disso. Mas, se há preocupações em relação à constitucionalidade disso, nós vamos aprovar também a PEC 231 que está na 321 que está na Câmara. Muitos números. A PEC 132 que está na Câmara, que já foi aprovada no Senado, e também a PEC 48 que trata especificamente da temporalidade, que está no Senado. Então, nós podemos e temos número necessário para fazer isso. Agora, o que não dá é para ver um atropelo geral nesse sentido e, principalmente, desrespeitar a legislação vigente. Minha colega Tainá Falcão essa semana estava lembrando da emenda patriota de Eduardo Bolsonaro, que proibia a União de gastar recursos com ocupação ou invasão de terras. Luiz Inácio Lula da Silva, ao sancionar o orçamento deste ano, vetou esse trecho. Há alguma intenção da Frente Parlamentar do Agronegócio de derrubar esse veto? Veja, nós estamos criando o hábito disso, né? Acaba que o Congresso tem que ser a casa da razão, hoje na República, e buscar soluções para esses dilemas e enfrentamentos políticos. Vocês mesmos repercutiram a fala do atual presidente, em que ele diz que a decisão do veto do marco temporal foi uma questão estritamente política, ou seja, foi para jogar para a torcida, para jogar para o seu eleitor, para a sua bolha, para o seu grupo. E faz exatamente a mesma coisa quanto a essa emenda, uma emenda que teve apoio das mais diversas frentes parlamentares. O objetivo é que o governo efetivamente não gaste dinheiro com movimentos ilegais, movimentos criminosos e movimentos invasores. Nada mais justo do que isso. Não se pode usar o orçamento federal com quem não cumpre a lei. E, infelizmente, é óbvio que eles vão tentar jogar para a torcida de novo e nós vamos tentar vencer essa batalha mais uma vez. Yuri Pita.
Obrigado. Deixa eu dar boa tarde também, para a Tainá, para o Uribe e para o deputado Pedro Lupion. Obrigado por aceitar nosso convite. Deputado, diante desse clima tenso que começa o ano legislativo, várias bancadas também se posicionaram, incluindo a do senhor, por exemplo, em relação a uma pauta do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, toda essa discussão no marco temporal que também envolve Supremo. Queria que uma avaliação do senhor se esse ambiente que o governo criou no início, neste recesso parlamentar, pode contaminar, inclusive, a pauta econômica que está prevista para esse ano 2024. Tem a MP da reoneração, com várias outras questões econômicas que precisa ser discutida. Tem toda a regulamentação da reforma tributária. Na sua avaliação, o clima com que o Congresso vai começar o ano de 2024 pode colocar em risco essa agenda econômica do governo federal? Yuri, acho que você passou um resumo muito claro da situação. Né? A reoneração é um dos absurdos, mais um dos absurdos. Uma pauta que foi, um tema que foi debatido amplamente dentro do Congresso, uma aprovação que foi por uma maioria mais do que absoluta, praticamente unanimidade no Senado, essa aprovação, e um veto do presidente da República. Depois envia, a gente derruba os vetos, depois envia um novo projeto reonerando. É uma falta de diálogo com o Congresso Nacional que é sem precedentes. Hoje a figura do presidente Arthur Lira, que tem tido a responsabilidade de, quase como um primeiro-ministro, organizar a relação entre os poderes e, através da liderança dele dentro do Congresso, que as coisas têm caminhado. O Congresso tem essa responsabilidade gigantesca. Agora começa o ano com uma situação muito desagradável. Primeiro, essa questão da reoneração. Ontem teve um embate completamente equivocado e desnecessário com a bancada evangélica do ministro Haddad. Também a questão que nós fizemos da lei de pesticidas, em que houve os vetos por parte do presidente da República. Lembrando que o relator foi um senador do PT e no Senado foi aprovado por unanimidade praticamente. Então, são vários itens e vários temas que acabam gerando desconforto na relação com o governo, e inclusive esses cortes orçamentários, essa questão do déficit que fechamos o ano 2023, o aumento do gasto da máquina pública e, obviamente, as mudanças na lei orçamentária que nós aprovamos. Então, realmente uma relação muito complicada. Agora, deputado, a gente sempre questiona os personagens do governo sobre essa dificuldade de diálogo com o agro, as falas controversas do presidente da República sobre o agronegócio. Foi um tema que pautou muito a campanha, assim como também ainda o distanciamento dos evangélicos. São duas frentes que continuam muito distanciadas desse governo. A que o senhor acredita ainda essa postura do governo federal e mais, já passou um ano. Houve algum movimento de aproximação ou algum personagem tem trabalhado isso internamente, pelo menos dentro do Congresso Nacional? Tainá, é uma questão seguinte, acho que a resposta mais clara e objetiva em relação a essa tua pergunta é que o governo ainda não desceu do palanque. O que parece é que escolheram os adversários, o sistema produtivo, a agropecuária brasileira é um dos adversários escolhidos e tem nos atacado em todas as maneiras, em todos os locais, em todos os fóruns necessários. Até o que o Yuri falou há pouco sobre o Conselho Nacional de Educação, em que nós tivemos que fazer uma reunião, pedir uma reunião, dadas as barbaridades que foram colocadas quanto à paridade de participação de entidades sociais e de representativas da sociedade, temas que vão lá desde o material escolar até a doutrinação dentro das escolas e temas que a gente tem que estar atento e conseguir debater. Agora, a gente tenta, durante um ano, nós sempre tivemos uma boa interlocução com o ministro Fávaro. O ministro Fávaro é produtor rural também, conhece a frente parlamentar, era membro da frente junto conosco, ou seja, sempre tentamos ter uma boa relação com o Ministério da Agricultura, que é o Ministério fim da nossa área, da agropecuária. O presidente Alckmin tem sido sempre um bom interlocutor nos temas de desenvolvimento econômico do país, tem uma visão muito mais objetiva e menos ideológica nesses temas em comparação com o resto do governo. E o próprio ministro Haddad, várias e várias situações em que nós tivemos conversações com ele, diálogo com ele, para que a gente conseguisse avançar em alguns temas. A minha crítica e a minha preocupação é que nós temos um governo que está aí já há um ano, que não conseguiu ainda ter uma base clara de apoio, aliás, não conseguiu ganhar absolutamente nada sozinho dentro do Congresso, a não ser naquelas questões em que ou frentes temáticas ou líderes partidários efetivamente se empenharam nas aprovações e que tem sofrido derrota atrás de derrota. Então,
Não adianta nada ficar dando murro em ponta de faca e dizendo, como disse o presidente, de que faz vetos estritamente políticos para jogar para sua bolha, quando a realidade do país não é essa. E é isso que a gente tem que deixar muito clara. A representatividade popular, a representação popular do sufrágio universal está dentro do Congresso Nacional, é na Câmara dos Deputados e no Senado que nós somos escolhidos para representar a população. A questão de comportamento da sociedade, de pautas de costumes e tal, tem que ser levado em consideração o que é a representatividade que nós temos no Congresso. E hoje nós temos um Congresso muito diferente ideologicamente do que o governo quer impor. E isso gera uma dificuldade de relacionamento gigantesca. O senhor fala que o governo ainda não desceu do palanque, mas a gente vê alguns episódios, por exemplo, da AgriShow, quando se convidou Jair Bolsonaro e não se convidou Luiz Inácio Lula da Silva. Se convidou depois. Não é o momento também de o agro reconhecer que tem um governo que não tem a mesma ideologia de grande parte dele e abrir um diálogo com o presidente da República? O senhor defende, por exemplo, que Lula vá ao AgriShow deste ano? Veja, eu acabei de ler uma notícia, acho que foi publicada ontem, não lembro em qual jornal foi, de que o ministro Fávaro falou que vai a Cascavel, no show rural, e que o presidente Lula parece que vai na AgriShow. Então, eu não vejo problema nenhum desse, nós somos todos pessoas civilizadas, não tem por que haver qualquer tipo de receio de comportamento de trabalhadores rurais e produtores rurais do país. O que a gente não pode aceitar e que existe ainda muita crítica dentro do nosso setor é um governo pautado estritamente em nos prejudicar. Isso gera uma preocupação gigantesca. Você veja, vou falar do meu exemplo aqui, o estado do Paraná. Nós somos o maior produtor de tilápia do Brasil. Praticamente 50% da tilápia produzida no Brasil é produzida aqui. Veio uma notícia semana passada que o governo quer importar tilápia do Vietnã. Aí é mais uma reação que nós temos que ter, como também na reforma tributária, que se não fosse o trabalho da nossa frente parlamentar buscar a sobrevivência do setor na medida do possível, nós estaríamos completamente mortos e fora de qualquer tipo de competitividade com os nossos concorrentes. Conseguimos avançar bastante, não era tudo o que nós queríamos, mas conseguimos avançar bastante. Veio uma nova batalha esse ano das leis complementares. Então, por mais que os ânimos estejam ainda acirrados, exista uma discordância muito clara ideológica entre governo, oposição e algumas frentes temáticas, a gente precisa entender que o governo que está aí, que o Congresso que está aí é esse que nós temos e que, de alguma maneira, a gente precisa entender como é que trabalha junto. O problema é que sempre ficar agindo na defensiva e tendo que ficar defendendo a gente de ataques constantes é o que gera dificuldades da gente avançar em pautas extremamente importantes. Eu estava há pouco no almoço aqui na Fiesp, em São Paulo, com representantes dos mais diversos setores do agronegócio, da agropecuária, e a crítica era uma só, falando assim, escuta, a gente tem que sair da defensiva, precisamos ser propositivos. Mas, infelizmente, eu sempre brinco com os correspondentes de vocês, até em Brasília, que me perguntam, falam assim, e aí, deputado, como é que está o dia a dia? Eu falei, não param de me dar motivos. É porque todo dia tem um motivo novo, todo dia tem uma frente de batalha nova. E, infelizmente, a gente não consegue avançar com as pautas estruturantes do país dessa maneira. Yuri. Deputado, a gente tem visto aí nos últimos tempos, e acho que no último ano isso ficou muito evidente, justamente o protagonismo que as frentes têm tido, essas frentes parlamentares, seja que o senhor preside, a do empreendedorismo e várias outras que vão sendo criadas no Congresso, que têm tomado a frente justamente nestas batalhas, como o senhor colocou. Elas estão ocupando um maior protagonismo, estão ocupando um espaço que antes era reservado apenas às lideranças partidárias? Cabe ao governo também dedicar mais atenção à articulação com as frentes parlamentares para conseguir ter um pouco mais de atenção com o Congresso e menos animosidade? Yuri, eu acho que o Congresso Nacional passou aí nos últimos anos, metade para frente do governo Bolsonaro e agora no começo desse governo, a ter um protagonismo muito maior, né? Um poder de decisão, de participação, não só na questão orçamentária, mas nos rumos do país, muito maior, né? Ocupa um protagonismo muito forte hoje, né? Seja porque as emendas são impositivas, seja porque tem um poder discricionário muito maior do presidente do Senado e do presidente da Câmara em relação às questões orçamentárias e a necessidade de vinculação partidária e política com o governo cada vez menor, né? Então, realmente, a gente consegue se juntar e se organizar melhor com aqueles que pensam como a gente. Então, é óbvio, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, quem está na FPA é quem tem, obviamente, algum tipo de sinergia ou de ligação
com a agropecuária, como nos evangélicos estão as evangélicas, como na legítima defesa está o pessoal mais ligado à segurança pública e assim vai. São pautas que, quando entra na questão de costumes ou de pautas temáticas específicas desses setores, acaba havendo uma sinergia entre cada uma dessas frentes. Aconteceu isso em meados do ano passado, quando nós tivemos que bloquear os trabalhos do Congresso Nacional devido a pautas que foram apresentadas pela então ministra Rosa Weber de ataque constante, ataque direto a temas que nós temos como muito caro, como o pessoal mais conservador, a questão do aborto, a questão das drogas, a própria questão das demarcações e do marco temporal. Então, nós tivemos que juntar todas as frentes parlamentares e simplesmente parar o Congresso Nacional e falar, epa, peraí, aqui está a decisão da sociedade, está aqui dentro do Congresso, que nós representamos, o Executivo tem o seu papel e o Judiciário tem o seu papel. Precisa haver uma interferência muito menor, aliás, não tem que haver interferência nas decisões políticas por parte do Judiciário, e isso sempre foi uma crítica que nós fizemos. Por isso que as frentes acabam tendo um papel cada vez mais protagonista. E isso não acontece sem os líderes partidários, Yuri. Eu não consigo nunca colocar 350, 380 votos da FPA se eu não tiver a concordância dos líderes. A própria questão do marco temporal, da derrubada dos vetos, o MDB, o PSDB, o PSD e tantos outros partidos tiveram junto comigo na linha de frente os seus líderes, o União Brasil e tantos outros partidos que têm cargos e postos no governo, ministérios e tal, junto conosco, por entender que a tese é completamente equivocada. Então, existem pontos que, às vezes, o Executivo consegue unir os próprios partidos que estão dentro do governo com bases temáticas e grupos temáticos dentro do Congresso para derrotá-los.